Oi, gente, tudo bom? Eu sou Luísa Lopes, professora de língua portuguesa, e nossa aula hoje será uma aula de redação, especificamente uma aula de interpretação textual. No início desse vídeo, eu deixei uma imagem, para vocês analisarem, e a partir dessa imagem a gente vai tratar a nossa aula de hoje de interpretação textual. Gente, essa imagem é uma imagem de um artista chamado Banks, é um artista britânico, tá? Que a gente tem muitas controvérsias a respeito dele, muitas curiosidades também, que a gente vai falar na sequência. Mas nas aulas passadas eu tinha falado para vocês que quando a gente está fazendo uma aula de interpretação textual, antes da gente começar o nosso texto, a analisar, esse texto, é interessante que a gente crie, um esquema com todos os tópicos de informações que advêm dessa imagem ou desse texto verbal, tá bom? Eu começo aqui a nossa aula de interpretação textual trazendo informações sobre a primeira coisa que me chamou a atenção nessa imagem. Você percebe que o menino, ele está segurando, o que seriam os bonecos aí que representam os profissionais de saúde. E numa lata de lixo esquecida no canto, a gente tem aqueles famosos, conhecidos heróis dos quadrinhos, dos filmes e tal. Bem, a primeira informação que eu coloquei aqui nos meus tópicos, eu fui procurar o significado da palavra herói no dicionário. E a gente tem 3 significados para essa palavra. A gente tem o significado literal, que é o indivíduo que se destaca por um ato de extraordinária coragem, valentia ou força de caráter. A gente tem o significado de herói para o cinema ou para a literatura, que é como eu acabei de falar, que é aquele protagonista da história, e também temos o significado para a mitologia, que é aquele personagem na mitologia ali que é filho de um ser divino com outro mortal. E também esse personagem na mitologia é reconhecido por grandes feitos, A gente tem o exemplo de Hércules, por exemplo, que depois dos seus 7 trabalhos ele foi imortalizado numa constelação por Zeus. Tá bom? Então, essas foram as informações que eu trouxe a respeito do significado da palavra herói, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção nessa imagem, tá bom? Vamos lá. Segunda informação dessa imagem. No fim da imagem, a gente percebe que tem a assinatura de um artista. Gente, quem é esse artista? Esse artista é o Banks. Caso vocês não conheçam, eu vou deixar nesse vídeo algumas imagens das obras de arte desse artista britânico. Olha, esse artista chamado Banks, a gente tem muitas curiosidades sobre ele, durante muito tempo a gente não se sabia, qual era a verdadeira identidade desse artista. Ele começou a fazer arte na rua através, desse recurso chamado stencil, que é que você faz um stencil e você vai pintando através desse stencil nos muros. Gente, na época, Banks, ele foi considerado um contraventor, A arte dele era considerado como se fosse um vandalismo. Sendo que hoje em dia, as obras de Banks chegam a custar R$500 mil. Exatamente. Mas quando vocês forem pesquisar na internet sobre esse artista, inclusive vai ser a nossa atividade dessa aula. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Banks. Vocês vão ficar impressionados, com todas as expressões, artísticas dele. Ele é muito surpreendente. Inclusive, quando ele vai expor sua arte, eu não vou falar aqui, que é para vocês ficarem curiosos de saber, mas eu só vou dar uma pista. Em uma de suas exposições, ele soltou vários ratos na galeria. E ele também é conhecido por invadir museus e deixar obras de arte aleatórias que às vezes demoram para ser descobertas, que não fazem parte daquele acervo. Ele prende essas obras no lugar e deixa lá até que as pessoas percebam que aquilo ali não é uma obra que faz parte do acervo. Então eu gostaria, gente, que vocês pesquisassem um pouquinho mais a respeito da vida desse artista e da obra dele, tá bom?
Outra informação que eu deixo aqui sobre ele é que os temas das obras de Banks são sempre temas sociais e políticos. E ele também é considerado, né, se autodeclara como um anarquista. Tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa aula de interpretação textual. Esse é o levantamento das informações que eu tenho a respeito dessa imagem, das informações, né, contidas nessa imagem. Mas lembrem também que quando eu falei para vocês que a gente está fazendo a interpretação de um texto não verbal, é interessante que a gente se atente para tudo, inclusive as formas e as cores, tá? Então, gente, vamos lá. A gente percebe que essa imagem, ela traz algumas referências sobre o artista e sobre herói, o significado de herói, mas ela claramente traz uma referência sobre esse contexto que a gente está vivendo no momento atual, que é esse contexto de uma pandemia, de uma crise sanitária, onde milhares de pessoas no mundo, né, estão sendo infectadas e mortas. Bem, essa imagem ela faz uma referência direta aos profissionais de saúde que estão na linha de frente na luta contra esse vírus, né? E aí eu trouxe alguns dados, né, que tratam do Brasil, né, sobre os profissionais de saúde do Brasil. Lembrando, gente, que esses dados aqui, eles podem ter mudado, porque na verdade são dados de abril e a gente sabe que essa é uma doença que de um dia para o outro os dados eles duplicam, triplicam, então pode ser que esses dados sejam muito maiores, tá bom? Olha, o primeiro dado do Brasil é que até abril foram 108 mortes de profissionais de enfermagem. A gente está falando só dos profissionais de enfermagem por essa doença, tá? A gente sabe que o nome do vírus é coronavírus e a doença chama Covid-19. No Brasil, 4.000 profissionais de saúde, a gente está falando de médicos, enfermeiros, técnicos, foram afastados até abril, né, por conta da doença. Olha só, gente, são 4.000 afastados, a gente não sabe qual será o futuro dessas pessoas. Até abril também foram 4.800 denúncias por falta de EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, equipamentos de segurança. E em abril, somente no Rio de Janeiro, 11 médicos morreram pela doença, gente. A gente está falando só do estado do Rio de Janeiro. Então percebam, né, que todas essas informações são informações que eu fiz o levantamento para que a gente comece a nossa interpretação de texto sobre essa imagem, né? Essa imagem que é um extenso do Banks, que é uma imagem que traz uma crítica social, né? Quem são os nossos heróis? O que é ser herói, né? Quais são os atos de bravura, de coragem, de caráter, né, que compõem, que faz com que uma pessoa seja chamada herói. Então, eu acredito que nós tenhamos que fazer essa reflexão, essa imagem traz essa reflexão, né, e vocês podem se aprofundar criando um texto sobre um tema que eu vou deixar aqui para vocês. A partir dessa imagem e de todo esse levantamento de dados que eu fiz para vocês, eu queria que vocês fizessem um pequeno texto, não precisa ser longo, não vou deixar o número de linhas. O tema do texto é: quem são os seus heróis? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula.